Oi, pessoal! Boa tarde, tudo bom? Então, quinta-feira, olha só como os dias estão passando rápidos. Então, hoje, na quinta-feira, nós vamos ter aula de que português? De história e de geografia. A nossa primeira aula, como sempre, é a de história. Então, peguem aí o livro de vocês e abram ele na página 95. Os reinos da África. Tia, por que a gente vai falar dos reinos da África se a gente mora no Brasil? Então, nós já vimos em algumas aulas de história que o Brasil ele também foi povoado por negros, por escravos. Esses negros eles vieram de onde? Vieram da África. E aí nessa parte do livro, o livro vai trazer pra gente algumas informações de como era o continente africano na época em que esses escravos foram trazidos para o Brasil. E por que também, como isso acontecia, enfim. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje e acompanhem aí o livro de vocês. Os reinos da África. De cara o livro já pergunta: onde viviam os grupos africanos que foram trazidos para o Brasil nas condições de escravo? Como era o continente africano quando isso aconteceu? Por que aconteceu? Hoje a África é um continente formado por um conjunto de países governados por seus soberanos. No século XIV e XV, as terras do continente africano estavam divididas entre grandes impérios. E aí a gente pode ver isso aqui nesse mapa que está no livro de vocês. Então, tem o Império de Bornéu, o Império de Gana, o Império de Bali, o Império de... E aí o Boquesi e por aí vai, tá? E além de ter os desertos, a gente pode perceber isso aqui na legenda. Os impérios ou reinos, as áreas culturais, as florestas, os campos e os desertos, tá bom? Então vocês podem ver ó, que no Império de Bornéu a maior parte é um deserto. Era, né? É ainda, porque isso não mudou. Mas nesse deserto hoje já tem países, né, que tem como no seu território uma parte desse deserto. Aí, olha que interessante. Os povos nômades, o que são nômades? São povos que não têm localização fixa, moradia fixa. Então, hoje eles estão aqui em São Fidélis, amanhã eles podem estar em Campos, depois de amanhã eles estão no Rio, depois depois eles estão em São Paulo, e por aí vai. Eles não se fixam por muito tempo em um lugar só, eles ficam andando. Então, os povos nômades habitavam e ainda habitam o deserto do Saara. Os pigmeus, por exemplo, viviam e ainda vivem nas florestas. Olha que interessante. No centro e ao sul do território, nas áreas de florestas e campos, espalhavam-se as aldeias. Muitas delas ainda hoje resistem à modernização do território. Seus habitantes viviam sob a dependência de um rei, a quem deviam obediência em troca de proteção. Página 96. As aldeias favoreciam alimentos e outros produtos ao rei para pagar os impostos, e em algumas aldeias também eram cobrados impostos em dinheiro. Os moradores conheciam a metalurgia e fabricavam objetos de ferro. A arte das máscaras era também resultado de uma grande habilidade dos ferreiros. Nas aldeias, a população praticava a agricultura e a criação de animais. Aldeias, vocês devem estar pensando em aldeias de índio, mas não, nesse local aqui na África, as aldeias são de povos mesmo que vivem no continente, ó. A gente consegue observar nessa imagem aqui, tá? Página 97. Os reis ampliavam seus domínios, fazendo guerras com outros reinos vizinhos. Nessas guerras, os derrotados tornavam-se escravos. Então, como que aconteceu? Eles eram moradores, né? E o rei ia assim... como que eu vou dizer? Ia dominando o território, né, contra os reinos vizinhos. Então, se eu sou rei aqui da nossa região
E aí eu vou brigar com o reino de Campos. E se eu vencer o reino de Campos, esse povo de Campos seriam meus escravos, entendeu? Então, é daí, é claro que eu te dei um exemplo, é daí que começaram a surgir os escravos. Como que já tinham escravos, tá? Era comum as aldeias serem atacadas e a população se tornar escrava de outro soberano. Olha só, então não era só os reinos também, a quem deviam a mesma obediência. As aldeias eram construídas na área rural, isto é, no campo. Uma aldeia era formada por um conjunto de construções onde viviam pessoas da mesma família. Havia aldeias em que essas construções eram cercadas por uma parede circular. Cada conjunto tinha espaço para o celeiro. O que é o celeiro? Lá embaixo fala, construção usada para guardar grãos de cereais, para a criação de alguns animais e para guardar os alimentos. Havia construções maiores, onde as crianças e os adultos dormiam em espaços separados. Cada aldeia tinha um chefe, um líder. Embora muitas aldeias conservem suas tradições, os reinos hoje já não têm o mesmo poder de antes. Hoje as aldeias continuam a existir mesmo depois da criação das cidades. Cada aldeia é bastante independente e produz tudo o que seus moradores necessitam. As festas são importantes na aldeia. Elas são um momento de encontro de todos os moradores do lugar e um momento em que as tradições do grupo são lembradas. Em todas as festas há muita dança. É nas aldeias que as tradições do povo africano ainda estão presentes. A arte nativa, os cantos e as danças ainda são praticados. Então, pessoal, o que é importante a gente falar aqui? Que o continente africano existiam nele muitas aldeias. Essas aldeias não são aldeias de índios como eram aqui no Brasil, tá? Como são aqui no Brasil, porque ainda existe. Eram aldeias de pessoas da região, onde vivia um grupo de pessoas geralmente da mesma família. Lá eles produziam tudo o que necessitavam. E além disso ainda tinha festas, onde as culturas nativas vinham à tona, né? E eles podiam praticar, eles podiam relembrar e cultivar essa cultura. Tá legal? E era frequente os ataques, né, sobre essas aldeias, e essas aldeias que eram atacadas, as pessoas que viviam nela se tornavam escravos, tá bom? Na página 97 ainda, nós temos essa atividade aqui. Aí eu vou pedir para que vocês façam apenas o número 1. E o número 2 é só mesmo para vocês pensarem, analisarem, tá bom? Então, meus amores, a nossa aula de história hoje vai ser essa. Eu quero que vocês peguem isso que a gente expôs aqui, que a gente expôs para vocês sobre o continente, né, africano, sobre os povos que viviam lá, sobre os reinos da África, não é mesmo? E guardem, porque semana que vem a gente continua nesse assunto, tá bom? A atividade não tem, só tem aquele número 1 que é para vocês sublinharem no texto. Caso, tia, não entendi muito bem, ainda tô com um pouco de dúvida, releia o texto do livro. É bom pra gente fixar aquilo que a gente já viu. E tem mais, toda vez que a gente lê um texto, a gente ainda consegue aprender coisas novas com ele, tá bom? Então, a gente se vê daqui a pouquinho com a nossa aula de geografia. Tchau!